Olá, crianças! Vamos lá na nossa aulinha de hoje? Hoje a gente vai fazer uma aulinha de matemática e a professora Noé vai falar com vocês sobre um número diferente, que a gente chama de números ordinais. Né? O que é isso? Números ordinais. A gente conhece um, dois, três, quatro, né? E assim por diante. Mas também na matemática tem os números ordinais. O que é esses números ordinais? Né? Números ordinais são aqueles que indicam a ordem de alguma coisa ou a posição, né, de elementos em uma sequência ou lista. Usamos os números ordinais para estabelecer ordem, como por exemplo, né, para vocês entenderem melhor, então vamos lá. Então, eu preciso, os números ordinais, eles são aqueles que indicam a ordem, né, coloca a ordem em alguma coisa, em algum lugar, ou uma posição de algum elemento, de alguma coisa, de algum objeto, né? Então, como por exemplo, eu tenho que estabelecer ordem aqui, a ordem das pessoas numa fila. Então, na hora que eu vou estabelecer, na hora que eu vou organizar uma fila, né? Todo mundo pode, por exemplo, usar um caixa eletrônico. Todo mundo pode usar o caixa eletrônico ao mesmo tempo? Não. É cada um na sua vez. Né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vez. E as pessoas costumam organizar o quê? Filas. E para organizar essa fila, tem que saber, né? A gente não pode passar na frente dos outros. Aí tem o primeiro, o segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto da fila, né? Então a gente tem que respeitar essa ordem que são que a gente vai usar os números ordinais. Então, eu vou usar os números ordinais quando eu estou estabelecendo a ordem de pessoas numa fila. Eu vou usar os números ordinais também quando eu vou estabelecer a ordem dos competidores em uma corrida. Então, eu vou querer saber quem chegou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, quem chegou nesses lugares. Então, eu tenho que saber quem foi que chegou primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e assim por diante. Então, eu uso os números ordinais. Outra coisa que eu uso os números ordinais, a ordem das casas de uma rua, né? Por exemplo, se eu falar assim, é a primeira casa da rua, é a segunda casa, é a terceira casa. Então, observando essa imagem que vocês estão vendo aqui, aqui vocês estão vendo a casa, né? Aí você perguntar, qual é a primeira casa da rua? A gente olhando aqui desse lado, começando desse lado aqui, ó, a primeira casa da rua é a vermelha, né? Então, a segunda, a amarela, a terceira, a verde, a quarta casa da rua, a azul, a quinta casa, a laranja, a sexta casa, a rosa. Então, a gente também vai estabelecer uma ordem. Então, a gente vai usar o quê? Essa ordem dessas casas, a gente usa os números ordinais. Está indicando ordem, né? A ordem dos andares de um prédio. Por exemplo, eu tenho um prédio de apartamentos, eu tenho o térreo, né? Aquela parte que fica no chão, que é o térreo. E depois eu começo a contar os andares desse apartamento, né? Desse prédio. Então, vamos lá. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Então esse prédio aqui tem 4 andares. Então dá para eu estabelecer. E qual andar que você mora? Ah, eu moro lá no quarto andar. Eu moro no primeiro andar. Então, também serve os números ordinais quando eu vou estabelecer uma ordem, né? Uma ordem de andares de um prédio de apartamento. E para a escrita dos números ordinais, o que diferencia os números ordinais dos números naturais que a gente está acostumado a ver? Colocamos estes símbolos após os números. Então, presta atenção. Eu tenho aqui o número 1, que vai indicar primeiro ou primeira. Nesse caso aqui, eu vou falar primeira. Tá vendo a letrinha A? A letrinha A representa, a letrinha A com esse tracinho embaixo, representa a palavra no feminino. Primeira. Se for o 2, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Quando eu ver esse número aqui, a letrinha O com tracinho embaixo, é um número ordinal, né? Que está representando o masculino. Que eu vou falar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então, aqui eu estou representando para vocês primeira, primeiro. Observe essa imagem. Veja a fila que as crianças fizeram para comprar pipoca. Tá vendo a fila que eles fizeram para comprar pipoca?
qual lugar da fila a Ana está ocupando? Então, observando esses nomezinhos aqui em cima, Ana, Lucas, Maria e Antônio. Qual lugar da fila a Ana está ocupando? Isso mesmo, a Ana está ocupando o primeiro lugar da fila. Tá vendo a Ana aqui? Ela está ocupando o primeiro lugar da fila. Então, a Ana, ela é a primeira. Tá vendo a letrinha A aqui? Primeira, que eu estou referindo a uma menina. Estou me referindo a uma menina. Então, a menina é feminino. Então, eu falo, ela é a primeira da fila. Primeira. A Ana é a primeira. Aí, pergunto para vocês. Já o Lucas está ocupando qual lugar na fila? Eu olhando o Lucas aqui, qual o lugar da fila que o Lucas está ocupando? O segundo, segundo lugar na fila. E a Maria? A Maria está ocupando o terceiro lugar. O terceiro lugar, ela é a terceira da fila. E o Antônio? O Antônio está ocupando o quarto lugar. Ele é o quarto menino da fila. Ela é o quarto que está ocupando aqui na fila. Então, Ana é a primeira, Lucas é o segundo, Maria é a terceira e o Antônio é o quarto da fila. Então, na hora eu preciso usar esses números para organizar, para colocar ordem, né? Estabelecer uma ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora vamos lá. Observem como é feita a leitura de alguns números ordinais. Tá bom? Então, vamos lá ver? Olha, o Noed colocou tudo com a letrinha Ozinho aqui. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Olha a primeira atividade que vocês vão fazer. Bem tranquilinha, né? Dá para fazer no caderninho tranquilo, copiar no seu caderno. Ajude o Caio a organizar a sua coleção de carrinhos no lugar certo. Observe as orientações abaixo. Essa coluna é da cor, essa coluna aqui é da ordem dos carrinhos. Então, aqui eu tenho azul, terceiro lugar, vermelho, segundo lugar, verde, o primeiro lugar, amarelo, o quinto lugar, roxo, o quarto lugar. Então, o que vocês vão fazer aqui embaixo? Olhando aqui, a Pronoide organizou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você vai olhar a cor e você vai pintar os carrinhos. Quem for copiar no caderninho, quiser desenhar também, desenha e pinta. Quem não quiser, vai lá, coloca primeiro e coloca a cor. Escreve o algarismo aqui primeiro e coloca a cor do lado, tá bom? Ou escreve a cor ou pinta também, pode ser. Então, por exemplo, aqui o primeiro, você vai procurar aqui que cor que é o primeiro, ó, tá dizendo verde, aí você vai pintar o carrinho de verde, é o primeiro lugar. Segundo lugar, aí você vai olhar aqui, segundo lugar, que cor que é? Vermelho, aí você vai lá, pinta de vermelho. Terceiro lugar, aí você vai olhar aqui, é o azul, então terceiro lugar é o azul. Quarto lugar, então qual é o quarto carrinho da fila? O quarto carrinho da fila, ó, é o roxo, você pinta de roxo. E o quinto carrinho da fila, que cor que é? Então você vai olhar aqui, é amarelo. Então, você vai pintar na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A outra atividade, tranquilinha de fazer também. Vai lá, copia no seu caderninho. O Caio, o Gabriel, o João e o Lucas são os 4 primeiros de uma fila. Siga as orientações para associar o nome de cada garoto. Tá bom? É um desafio aqui que vocês vão fazer. Olha, o Caio está usando óculos. Então, você vai olhar aqui e já vai ver quem é o Caio, tá bom? O Gabriel está com uma bola. Ó. O João está usando boné. O Lucas está com uma mochila. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E agora você vai colocar o nome das crianças. Olhando aqui nas orientações que a Pronoide deu, você vai descobrir o que é. Primeiro, quem está com o seu caderninho vai copiar aqui, ó. Copia o enunciado e coloca aqui. Primeiro, o nome da criança. Então, primeiro, quem é esse aqui primeiro? Aí você vai ler aqui e procurar. Tá vendo ele aqui? Você vai ver o que ele tá usando, o que tem nele que tá dizendo aqui. O Lucas está com uma mochila. Então esse que tá com a mochila é o primeiro. Então você coloca o nome dele, Lucas. O segundo, o que ele tem de diferente? Falou do boné. Então, o João está usando boné. Então, o que é o segundo?
João. Quem é o terceiro que tá com essa bola? Aí você vai olhar aqui, ó. O Gabriel está com uma bola. Ah, então é Gabriel o nome dele. E o quarto aqui? Ah, o quarto é o Caio, que está usando óculos. Então você coloca o nome dele, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Agora preste atenção nessa última atividade. A Manuela mora neste prédio. Lembra lá daquele prédio que a Pronoide mostrou? Então vamos lá. A gente vai contar agora quantos andares tem esse prédio. Ó, quantos andares tem esse prédio? A gente não vai contar o térreo, a gente vai contar os andares. Vamos lá? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Então, quantos andares tem? 1, 2, 3, 4. 4 andares. Em qual andar a Manuela mora? Ela tá a cabecinha dela lá na casinha dela. Então, qual andar que ela mora? Ó, primeiro, segundo, terceiro. Terceiro andar. Você vai olhar aqui, ó, terceiro andar, e vai escrever terceiro andar. Ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje, dos nossos números ordinais, tá bom? Aí a Pronoide vai dar uma lida aqui só para vocês verem o que serve os números ordinais. Os números ordinais servem para pôr ordem numa fila, para competidores em uma corrida, corrida de pessoas, corridas de carros, né? Corridas de cavalos. Então, tem a ordem, quem é primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, na hora da chegada, tá bom? A ordem das casas em uma rua, a ordem dos andares de um apartamento, não é isso? A gente vai usar os números ordinais. E aqui os símbolos que a gente usa, esse A e com tracinho embaixo, né? E a gente fala primeira, o O com tracinho embaixo, a gente fala primeiro. E aqui, né, que vocês viram aí, as crianças na fila, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aqui os números ordinais, que é para nós chegar até aqui com vocês. Olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a Pro explica novamente para vocês, qualquer dúvida que tiver, tá bom? Um grande beijo, até a nossa próxima aula.